com honra o teu pai e tua mãe. Porque esse é um mandamento perene para todos nós. E aquele que não tem cuidado dos seus, e em particular da sua própria casa, é pior que o descrente, disse Paulo. Por outro lado, o Senhor Jesus em Mateus capítulo 10 disse assim: aquele que ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, etc., mais do que a mim, não é digno de mim. Há 4 menções muito significativas desse operar da cruz nas nossas almas nos evangelhos. Mateus 10, 16, Lucas 17 e João 12. Falam do trabalho da cruz nos separando das afeições puramente naturais. Da cruz nos separando da autocompaixão. Da cruz nos separando do amor ao mundo, Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló. E da cruz nos separando da busca de glória pessoal, quando os gregos queriam ver Jesus. Então o que significa esquece o teu povo e a casa do teu pai? Significa que o noivo busca em nós primazia das nossas afeições. Ainda uma última palavra sobre esse mesmo ponto. Um texto curioso de Paulo, em 2 Coríntios 5, não muito bem entendido. Ele diz assim: e assim, que daqui por diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. Pois se alguém está em Cristo, uma nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Como nós podemos entender esse versículo? Que agora, todos nós aqui que cremos em Cristo e que estamos em Cristo, nós a ninguém mais conhecemos segundo a carne. O que isso quer dizer? Acho que podemos explicar assim. Quando o Senhor nos encontrou, Ele cravou entre nós um abismo entre nós, se interpôs entre nós e todas as nossas relações humanas. Então, para que as nossas relações humanas tenham valor e tenham significado, elas têm que ser edificadas em Cristo. Cristo é o mediador de todas as relações humanas. O que nós procuramos fazer? Nós procuramos fazer pontes diretas. Então nós vamos pelo caminho da simpatia ou da afinidade. Eu tenho muita afinidade com aquele irmão ou irmã, tenho muita simpatia por aquele irmão ou irmã. Simpatia e antipatias, embora não sejam coisas espúrias, mas são puramente afeições naturais. Nós não vivemos a vida da igreja com simpatias ou antipatias, afinidades ou desafinidades. O mediador se estabelece entre nós e todas as nossas relações. Um exemplo rápido: quando nasceu Isaac ocupou toda a afeição do coração de Abraão. Abraão agarrou Isaac como o dom precioso de Deus, e ali estava o coração de Abraão. Um dia, você conhece a história, o Senhor diz a Abraão: oferece-me o teu filho, o teu único filho Isaac, a quem amas, em um dos montes que eu te mostrarei. E lá vão os dois, o pai da fé e o filho da promessa. Que dupla é essa? Pai da fé e o filho da promessa, ambos para o monte. O que acontece no monte? Quando aquela adaga de Abraão é levantada e ele ouve aquela voz: não faça isso, não foi necessário ele fazer isso, porque algo então, espiritualmente falando, já havia ocorrido no seu coração. O quê? O mediador havia se colocado entre o pai da fé e o filho da promessa, porque até ali o coração de Abraão de alguma forma estava adulterado, porque ele estava depositando toda a sua confiança no filho da promessa, o grande dom de Deus. Mas a partir de Moriá, Abraão depositou sua fé não na promessa de Deus, mas no Deus que fez a promessa. Isso significa: esquece o teu povo e a casa de teu pai. Irmãos, nunca poderíamos viver uma vida conjugal de qualidade se não tivermos uma vida conjugal edificada no mediador. Teríamos no máximo um contrato de boa amizade. Nossas vidas só podem ser edificadas juntas
no mediador. Quando as sinagogas foram estabelecidas, muitas maneiras de se congregar foram criadas. Sinagoga dos pedreiros, afinidades. Sinagoga dos carpinteiros, sinagoga dos libertos, sinagoga disso, sinagoga daquilo. Mas Paulo vai dizer, na igreja de Deus, não há grego nem judeu, nem homem nem mulher, nem escravo e nem livre. Cristo é tudo em todos, o mediador. Agora, isso não é automático em nossas vidas. Se não houver lugar para a cruz trabalhar em nós vamos ter muitas dificuldades e problemas, porque nós vamos nos relacionar em outras bases. Aquele irmão é temperamental, outro é isso, esse gosta daquilo, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu não penso assim, eu e eu. Porque os relacionamentos não são edificados no mediador. Esquece o teu povo e a casa de teu pai. Agora adiante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. Então, essa é a exortação do Espírito à noiva no Salmo 45. Vamos concluir. Última frase do verso 11 diz, inclina-te perante ele. Essa rainha não é apenas esposa, essa rainha é serva. A rainha serva. Inclina-te perante ele. A ti virá a filha de Tiro trazendo donativos. Os mais ricos do povo te pedirão favores. Toda formosura está a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. E aqui temos também uma linda frase. Em roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo e entrarão no palácio do rei. Como a noiva é conduzida ao rei? O primeiro verso, lá no início, diz que revestida com ouro finíssimo de Ofir. O ouro sempre tem a ver, na tipologia bíblica, com a vida, a natureza e a glória de Deus, o Pai. Vida, natureza e glória de Deus. Então, o rei vê a sua própria glória na noiva que é apresentada a ele, o ouro finíssimo de Ofir. Mas há um segundo traje que é apresentado aqui no verso 14, que são as roupagens bordadas. O trabalho do Espírito Santo, usando a cruz em nossas vidas, é para produzir esse tipo de vestes. Não temos, por natureza, vestes bordadas. Nós fomos livrados dos nossos andrajos, quando o Senhor nos vestiu com vestes de justiça. Mas isso não basta. Nós entraremos na sua presença não apenas com vestes de justiça, mas com roupagens bordadas, conduzem-na perante o rei. Então vou usar uma figura aqui, de alguém que não entende nada de bordado. Há um bordado que as irmãs fazem, que se chama ponto de cruz. Você já ouviu falar sobre ele? Esse é o ponto, para mim, mais maravilhoso. O ponto de cruz. E aprender esse ponto não é muito fácil. Às vezes a pessoa faz o lado que se vê muito bom, mas quando se vira do avesso está uma anarquia, né? Mas há irmãs habilidosas que aprendem a bordar o ponto cruz e o avesso é perfeito, não é? E muito trabalhoso. Se você ver um quadro, uma paisagem, por exemplo, bordada em ponto cruz, é impressionante. Parece quase uma pintura, mas é um trabalho feito ponto a ponto. Ponto de cruz. É esse o ponto que o Espírito Santo usa para bordar as roupagens da noiva. Quanto ao mais, ninguém me moleste, pois eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. Queridos irmãos, isso é o que honra Deus. Vou ler os últimos versos e vamos concluir. E já voltamos nesse mesmo ponto para concluirmos. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei lembrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todo o sempre.
Deixe-me concluir um pouco mais então com as roupagens bordadas. Quando Saulo foi derrubado pelo Senhor naquela estrada de Damasco, ficou cego 3 dias, batizado por Ananias, retirado de Damasco posteriormente, 3 anos na Arábia, 8 anos provavelmente em Tarso, 10, 11 anos sem nada em termos de ministério, na prateleira de Deus aguardando. Atos 11 diz que Barnabé foi à procura dele em Tarso, então Saulo estava lá em Tarso, quieto lá, 10, 11 anos provavelmente. Então Barnabé foi a Antioquia, essa Antioquia mesmo, de Atos 13, mas primeiro Atos 11 então. Pessoas se converteram ali pelos irmãos que foram dispersos por causa da perseguição de Estevão. Então Barnabé viu a maravilha daquela obra em Antioquia, porque gregos haviam crido no Senhor e recebido o Evangelho em Antioquia. Então Barnabé se lembra de alguém, esse alguém que ele havia encontrado em Jerusalém depois da conversão. Esse alguém era Saulo. Barnabé, podemos dizer naturalmente falando, que foi o único que deu um voto de confiança para Saulo, porque alguns acharam que Saulo estava forjando uma conversão, para ter acesso entre os irmãos e acabar com eles. Mas Barnabé deu um voto de confiança para Saulo, e ele viu que algo realmente havia acontecido com Saulo. Então mais tarde Barnabé se lembra de Saulo, e é dito em Atos 11, que Barnabé parte para Tarso à procura de Saulo. E traz Saulo para Antioquia, e ficam ali todo um ano, e ensinaram numerosa multidão. Assim é Atos 11. Então Paulo vai fazer a partir do Atos 13 agora, quando ele está em Antioquia, Barnabé, Saulo, Simeão, outros profetas e mestres, eles vão ser chamados pelo Espírito para um serviço. Separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu tenho chamado. Então vai sair Paulo, ainda jovem, 30 e poucos anos, iniciando a sua jornada com o Senhor. Talvez tomando pela primeira vez o seu cajado, a sua capa. Paulo tinha diante de si como alvo, segundo entendemos, claro, a direção do Senhor, Antioquia da Psídia. Ele teria que passar por uma cadeia montanhosa chamada Taurus, alta, o seu cume sempre nevado. Nessa cadeia de montanhas havia desfiladeiros muito difíceis de se atravessar, mais ou menos como aqueles do Nepal, onde você vê que as pessoas andam assim quase de lado naqueles desfiladeiros. Assim era a região onde Paulo passaria, com aqueles rios que nascem no alto da cadeia do Taurus, aqueles ribeiros correndo as suas águas. Salteadores se incrustavam nessa cadeia de montanhas de tal modo que nem mesmo o Império Romano foi capaz de acabar com eles. Por isso, quando ele vai falar do currículo dele ali para os coríntios, ele diz: eu sofri perigo de rios. Onde você vê em outro lugar que Paulo passou perigo de rio? Em lugar nenhum, você só vê citá-lo ali. Muito provavelmente essa foi a hora, primeira viagem missionária. Tanto é que quando Saulo e Barnabé saem e levam João Marcos tem medo, volta atrás, porque ele vai até Chipre. De Chipre ele tomaria um navio, abordaria o continente de novo, e lá estava a cadeia de montanhas. João Marcos não pôde suportar, e ele volta atrás. Então Paulo parte em direção àquela cadeia de montanhas, salteadores, rios, desfiladeiros. Quando ele cruza essa montanha, um deserto. Então ele vai dizer também em 2 Coríntios 11, perigo nos desertos. E quando ele completa esse deserto, ele chega em Antioquia da Psídia. O que esse ancião, agora depois, final de sua vida, ancião, tem para nos dizer? Uma jornada com o Senhor. A palavra de Deus trabalhando tão fundo nesse vaso. A cruz trabalhando em todas as circunstâncias. Eu recebi dele uma sentença de morte, para que não confie em mim mesmo. Conheço um homem que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Sabe quando isso aconteceu? Junte essas coisas todas, querido irmão. Segundo os eruditos, em Listra, quando Paulo tinha sido apedrejado e dado como morto, 14 anos depois, ele escreve 2 Coríntios 12. Conheço um homem que há 14 anos atrás, no corpo ou fora do corpo, nem sei, Deus o sabe, mas este homem foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas inefáveis. Eles vão nos dizer, os eruditos, que esse arrebatamento de Paulo coincide com o seu apedrejamento
em Listra. Então lá está o seu corpo como que morto no chão, mas em espírito, arrebatado ao terceiro céu. Então é dito que os discípulos o rodearam. Então Paulo se levanta e entra na cidade. Ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Sabe, amados irmãos e irmãs, inicialmente parece não ser agradável falar dessas coisas, mas deixe-me dizer algo: se o Senhor tardar, viveremos dias difíceis. Então acho que precisamos ouvir essas coisas. Quando nós imaginamos Paulo, nós o imaginamos muito diferente do que ele era. Se Paulo pudesse tirar sua camisa e nos mostrar suas costas, nós íamos ver as costas de um escravo açoitado 5 vezes, com 39 açoites. Ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas do Senhor Jesus. No final da sua vida, o que ele tem para dizer? Aqui vamos terminar. 2 Timóteo 4. Na minha defesa, no meu primeiro julgamento, ninguém foi em minha defesa. Todos me abandonaram. Aí você pensa, um homem amargo, ressentido, cobrando dos irmãos. Escute a próxima frase dele: que isto não seja lhes posto em conta. Paulo aprendeu o que significa viver solitário aos pés do Senhor. Quanto a ti, Timóteo, apressa a vir ter comigo depressa, antes do inverno, e traz a capa